a cada meia hora. Sua empresa não pode parar e muito menos ficar vulnerável. Com a NetTurbo Telecom, você garante conectividade de alta performance e proteção robusta contra ameaças digitais. Cibersegurança e velocidade caminham juntas com soluções personalizadas de firewall, backup e defesa contra ataques cibernéticos. NetTurbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Acesse netturbo.com.br e proteja o futuro do seu negócio. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Hoje com Antônio Lupe. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer. Ai, meu Deus, 4h06. Boa tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, está no ar o quê, Carlão de Freitas? Está no ar o Arena e vamos dialogar, vamos resenhar, vamos dar muita risada e vamos informar muito. Até às 17, ou melhor, às 5 da tarde. 5 da tarde tem muita informação, não tem, José? Às 5 da tarde ou às 4 da tarde? Às 5 da tarde, não sei. Às 4 tem. Das 4 Até às 5 da tarde. Até às 5 tem muito. Mas olha, uma coisa que tem aqui é informação. Por exemplo, fofoca do meu condomínio, eu tenho umas 4 aqui boas, hein? O meu é meio quieto. Tem no seu, Lupe? Ixi, no meu hoje era 3h30 da manhã, o alarme de incêndio disparou. Ai, que delícia. Virou uma confusão no grupo do WhatsApp do condomínio. Graças a Deus, eu não faço parte, apenas a minha esposa. E ela de madrugada, eu não ouvi. Cara, se pegar fogo no meu prédio, eu acho que um abraço pro gaiteiro, porque eu só fui ouvir quando já tava um zum mais forte, porque assim, são 4 torres. Certo. Disparou a primeira, que era minha. Nem tchum. Disparou a segunda, a terceira, na quarta, lá no fundo eu ouvi um apito. Eu falei, não é sonho. Não é. Eu acordei, quando eu abri o olho, minha esposa com os olhos arregalados, com o celular na mão e falando, você não está ouvindo o alarme de incêndio? Eu falei, não. Agora tô. Não. E aí eu acordei, e aí quando ela pegou e mostrou o celular, mas gente do céu, 3h30 da manhã, era uma mensagem atrás da outra. As crianças estão dormindo, e agora? O síndico vai colocar as crianças pra dormir de novo? Cara, foi uma noite terrível. Mas nada estava queimando, o que estava queimando era a batata do síndico. A batata do síndico. esse hoje tá tendo um dia longo. Estava assando a batata. No seu, então? No meu tem um pessoal que gosta de uns cigarrinhos errados. Gosta? Não, o pessoal gosta de um cigarrinho de artista. Sabe, cigarro de artista? Já compreendemos. E aí ele vai fumando ali o negocinho dele na varanda e o cheiro sobe. Ei. Aí tem uns evangélicos dos andares de cima. Nossa, aí vier. Que vai no grupo e fala, misericórdia, em nome de Jesus. Eu não sou obrigado a sentir esse fedor. Já entendo. Cara, aí é legal, assim, eu não vou falar o estádio, mas eu trabalho com aquela nuvem densa, sobe assim, ó. Aí tem um amigo nosso da Meta que é inocente, fala, ó o cheirinho de churrasco. Eu falei, churrasco. Churrasco, não dou nome agora. Churrasco. Chama churrasco jamaicano, chama isso. Churrasco da Jamaica. E o Fábio Chaves tá hoje ou não tá? Será que no condomínio dele tem alguma resenha errada? Tem resenha errada no teu condomínio, Fábio Chaves? Aliás, a última vez que estivemos lá, um drone, né? Foi fiscalizar. Um drone. O que tava acontecendo, né? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde, Zé Neves, boa tarde, Sandrão. Ouvinte CBN, claro que tem. Aqui são muitas casas, muitas residências também. O que mais tem é procurarem pelo em ovo, não é? Aqui muitos problemas, bastante problemas. Ovo de ouro, daqui né? a pouco
Daqui a pouco é 4h20, hein? 4h20 daqui a pouco. Daqui a pouco. Já entendemos, Fábio Scheibe. Problemas aqui não falta. Ô, Lupe, mas eu tô muito ansioso. Ansioso por conta de quê, Scheibe? Não, tô ansioso pela seleção brasileira que vai enfrentar a França e principalmente pela abertura da Copa Sul-Sudeste hoje à noite. Hoje tem a abertura da Copa Sul-Sudeste. Tem mais nada pra vocês preocupar, mais nada. Muitas coisas. Copa Sul-Sudeste, ninguém liga pra isso não, cara. Cara, hoje eu tenho... eu quero que a Copa Sul-Sudeste lasque, eu quero polêmica. Nós estamos preocupados com 43 pontos. Ok, Carlão. Ele já não esconde mais. Ele já rasgou. Ele tá igual o super-homem. Ele é o super-homem que não vai nem na cabine telefônica mais. Mesmo bem da rua, ele tira a roupa, põe a cueca e sai. O dia que o Jailson não puder de gurilão, já temos o Carlão de Freitas. Vocês entenderam o quê? Ele é o Homem-Aranha, que ele não vai no beco colocar a roupa. Não, no meio da rua ele tira, põe a máscara. O falou que 45 pontos eram necessários. É o Santos, pô. O Santos, né? É o Carlão, é o Batman que não vai nem na Batcaverna mais. Ele já para o Batmóvel na garagem do condomínio. É que a bola veio tão levantada. Tem mais nada que esconder, né, Carlão? Tá certo. Todo mundo já viu. A bola veio tão bonitinha. Cara, você cravar, velho. Mas hoje eu tô... Como hoje não tem a Copa Sul-Sudeste, como o Fábio Scheibe falou, nós temos aí a data FIFA, eu também não sabia. Confesso que eu não tinha nem ideia. Parabéns a quem inventou primeiro a Copa Sul-Sudeste, né? Sim. Primeiro passo, que bela invenção. Que belo torneio. Nossa, imagina a alegria dos jogadores em saber que numa data FIFA, onde você pode treinar, onde você pode recuperar, descansar, do nada vem uma Copa Sul-Sudeste. Deixa eu pegar aqui, ó. Sul-Sudeste, só um joguinho pra gente ver. Quem joga isso aí? Aqui, Copa Sul-Sudeste, vamos lá. Ó, nós temos, por exemplo, Sampaio Correia e Chapecoense. Nossa. Sampaio Correia do Rio, hein? Tá, eu falei, da onde que é o Sul aí do Sampaio? Hoje, aqui, ó, terça-feira, o Caxias preocupado com a Série C vai começar. O Operário, Copa do Brasil, Série B. Preocupado com Série B, não. Tem terça-feira hoje, 7h, Caxias e Operário lá no Centenário. Isso é igual aquela Primeira Liga, lembra, Lupe, da Primeira Liga? Nossa, horrível. Horrível. O Londrina acho que foi campeão. Tudo que começa errado, Carlão, termina errado. É assim. Ó, hoje eu tava vendo aqui, eu confesso que à tarde eu não consigo assistir programas esportivos e nem se eu tivesse condição, eu assistiria, porque são debates... muito tempo, né? Repetitivos. Mas algo me pegou aqui hoje de tarde. Antes de falar sobre a enquete, eu queria primeiro passar aqui pro nosso quadro inaugural, o parabéns para as equipes, para as cidades que hoje ficam mais velhas. Hoje é aniversário do Cremonese. Itália. Itália. 113 anos lá de Cremona, na Itália. Hoje completa mais um ano de vida. Hoje é aniversário do Rondoniense. De Rondônia, hein? De Porto Velho, acertou, Zé. Eu tô esperto hoje. 16 anos apenas. Não, você quer só dia 1/3. Hoje é só o Cremonese que faz aniversário, só isso. Hoje também é dia, deixa eu pegar aqui, ó, Dia Internacional das Pessoas Notáveis, parabéns pro Zé Neves. José, famoso. Eu sou notável, né? Quando chega, o pessoal olha, aquele gordo lá, olha. Não tem como não notar, né? Hoje é Dia Mundial de Combate à Tuberculose também. Opa. Fica atento. E claro que hoje é aniversário importantes do nosso Brasil. Cadê elas aqui? Eita, perdi. Achei, vamos lá. Hoje é 24 de março, confere, José? 24 de março de 2026, terça-feira, né? Terça-feira, hoje é aniversário de Orocó. Orocó é Ceará. Nossa, Orocó, Bahia. Espírito Santo. Pernambuco, hoje é aniversário de Arroio Grande, eu disse Arroio Grande. Rio Grande do Sul. Eu vou do Rio norte. Grande do Sul, Rio Grande do Sul, paga pra Zé Neves e Fábio Scheibe. Hoje é aniversário de Barra Funda. Barra Rio de Janeiro, Santa né? Catarina. Perto da Pompeia, ali, perto do Perdizes, São Paulo. Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, hoje é aniversário de Ulha Negra. Ulha. Com H, Santa hein? Catarina. César Uliane. Rio Grande do Sul. Alagoas. Hoje é aniversário de Westfália. São Paulo. Santa Catarina. São Paulo. Nossa, o Zé falou com convicção. Minas Gerais. Rio Grande do Sul. Caramba, hoje é aniversário de Araras. São Paulo. Aí, o Fábio Scheibe. Araras. Grande Carecone, velho. Ele tá feliz lá, aproveitando o feriadão. Hoje é aniversário de Cabreúva. São Paulo. Aonde o Zé Neves fechou lá, né? Foi lá. Nossa, que legal, velho.
Bombando. Hoje é aniversário de Ibiúna. São Paulo. Até é bonito, né? Tem uma E hoje é aniversário. Município em si. É verdade. E hoje é aniversário de Montemor. Aliás, José, já aproveitando o ensejo, amanhã é o News Truck em Montemor. Que legal, estaremos hein? abraçando a cidade. A cidade Abraçaremos Montemor. Que legal. Na nossa reunião de pauta, a gente não discutiu isso. Ninguém falou, mas tudo bem. Que legal. Acho que não vão. Não sou uma persona muito grata lá, né? Ah, é verdade. E amanhã a gente... Nossa, amanhã... Sou um cara muito querido. Emoção a mil, hein? Emoção a mil, hein? Amanhã Zé Neves vai estar da praça principal de Montemor. Eu sou o cidadão honorário, né? Montimorense, né? É? Recebi o título da prefeitura. Olha que Se legal. você quiser fazer aqui do estúdio, acho que é só conversar com Talvez ele, tá? seja melhor. Eu também Ok. Ó, vamos lá. Eu gosto de polêmica, hein? Atenção, hoje vamos com polêmica no nosso WhatsApp, que é o 19 9186 90 70 9 9186 9070. André Rizek, do Seleção Sport TV, Ok, vai brava. disse a seguinte situação, abre aspas, para André Rizek. No auge, Neymar jogou mais que Vini Júnior. Mas Vini, aos 25 anos, já é maior que Neymar na Europa. Vini tem 2 Champions e o prêmio de melhor do mundo. Então vamos lá, de Calma. novo. Então. De novo, recapitulando a frase. No auge, Neymar Jogou Prime, mais que Vini Júnior. Mais que Vini 2015, 2016. Barcelona, né? Mas, toda vez que tem um mas, tem um problema. Vamos Como lá. advérbio de contradito. Vini, que é o Vini Júnior, aos 25 anos, já é maior que Neymar na Europa. Ele tem 2 Champions e o prêmio de melhor do mundo. O Vini tem um tamanho que às vezes a gente no Brasil não percebe. As conquistas, sim. Eu acho que sim. E As agora conquistas, onde que eu quero chegar? Agora o futebol. Não. 991869070. Não é hoje, tá? No auge. Sim. E pelas conquistas. Neymar ou Vini Júnior, o WhatsApp tá liberado. Não tô falando se vai pra Copa ou não, tá? Essa é a enquete de amanhã. A enquete de hoje é entre Neymar e Vini Júnior no auge. O do Vini Júnior é agora, o do Neymar já foi. Quem você acha que foi melhor? Mas você concorda que ele tá falando 2 coisas diferentes aí nessa frase? Não Ele tá sei se é 2 coisas diferentes. Ó, Eu acho que às vezes nem não vejo nem com tanta Porque, polêmica. veja, ele não. fala Eu assim, acho que olha, falou certo. o Neymar no auge foi Melhor. maior do que o Vini Júnior. É, jogou mais. Jogou mais. Mas ele foi lógico. maior do que o Vini Júnior atual. Não, que o Vinícius Júnior na carreira. Não, mas o dos Vini Júnior tempos, agora. É, o Vini é o prime do Vinícius agora? Eu acho que sim. Sim. Aí ele, Então, o Neymar ele joga fala, mais que ele. na segunda Jogou mais parte, que ele. ele contradiz. Ele fala, mas Vini Júnior é maior do que Neymar. É, Ele tá se não, contradizendo. Não, Neymar títulos, jogou mais os que Vini números. Júnior. E o Mas aos 25 anos já é maior que o Neymar na Europa. Com o prêmio de melhor do mundo e 2 Champions. Vini tem 2 Champions e o melhor do mundo. Vini tem um tamanho que às vezes a gente no Brasil não percebe. Não, em termos de conquistas, Eu inegável. acho que falando de conquista. Mas entre Vini Júnior e Neymar, quem que você... No auge? No auge. Neymar. 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 Porque aí você fala em conquistas e aí a gente vai falar dos números. E os números são frios. Se você pegar, e não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, mas ó... Às vezes diminui o Vini Não, Júnior. eu acho que se você falar títulos, por exemplo, o Mauro Silva, ele é tetracampeão mundial, o Falcão não tem um título, o Zico não tem um título. É sobre isso. Então Concordo é com frio, eu acho que é meio frio isso. E como é que fica agora? Os dois vão pra Copa. Nós estamos falando de futebol. Mas aí, né? não é pra quem vai pra Copa ou não, hein? O quê? Os dois, o Neymar auge, o Vinícius Júnior auge, eu sou Neymar. Mas Eu reconheço, também. em termos de títulos, o Vini Júnior tem mais conquistas na Europa. Tem mais conquista. Isso só prova a besteira que foi do Neymar sair do Barcelona naquela época, né? Também. Paris Saint-Germain. Também. Isso é verdade. Bom, enfim, então não vai dar polêmica nenhuma. Né? Então acho que Não, mas a galera- Vamos falar da Copa Ô, Sônia, Sul-Sudeste. Sônia Abrão, desculpa. Hoje tem o cara a cara de Caxias e Operário e o cara a cara de Cianorte e Volta Redonda. Esse é bom, hein, velho? Já, tá? E atenção, hein? O Cianorte enfrenta o Volta Redonda no estádio Willie Davis em Maringá. Um estádio bonito, hein? Volta Redonda, que é o ex-time do técnico Rodrigo Santana, hein, cara? Ó, Eu acho que a informação Bela que o informação. Cianorte vai jogar em Maringá é mais forte. Por que não em Cianorte? E lá no Willie Davis?
Ok, então não tem polêmica com o Neymar. Então não vou fazer A polêmica ela é boa. Então, se você quiser É mandar boa, mensagem... se abrir, a galera Você acha que Vini Júnior vai ser maior do que Neymar? Ó, porque ele tá jogando. Eu acho que o Neymar já tá no final da carreira, Sim, concorda? tem mais passado que futuro. O Vini Mas Júnior o tem Vini chão Júnior pra já é treinar. maior, em termos de conquista, já é maior. Mas que você, mas futebol, fala de futebol. Você ele. acha que- Futebol não. Não, Então, mas ele tem lenha pra queimar ainda, hein? Esquece. tem, mas não assim, eu acho que o top do Vinícius é agora. Ele não tem mais pra onde crescer. Eu acho que ele chegou o no Neymar limite é com- técnico. O Neymar é comparado com o Messi, Cristiano Ronaldo. O Vinícius é um nunca foi baita comparado com o jogador. Messi. Tá bom, então. Vocês são muito xarope. Um abraço a todos Um aí. abraço, 4h19, a gente vai pro intervalo. Ô, Primeiro, louco, deu uma murchada, Eduardo velho. Rodrigues, que fala que Neymar foi maior que Vini Júnior, tá na central técnica, e a Samila Dipp, que não sabe quem é Neymar e ninguém quem é Vini Júnior, tá no stream e a gente volta já já. Tem uma pergunta melhor. Já pegou fogo no seu prédio? Já tocou o alarme no seu prédio? Sim ou não? Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção Campinas e região, não perca na BYD Darugi as últimas unidades com bônus de até 40 mil reais. Tem BYD Som Pro e BYD King GS com bônus de 10 mil ou taxa zero. E chegou o novo BYD Som Plus Turbo 2027 com mais autonomia, potência, tecnologia e recarga rápida. E conheça a nova concessionária BYD Castelo, mais ampla, moderna e com o melhor atendimento que só a BYD Darugi tem. BYD Darugi em 8 endereços. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Começou a super terça no Iga Atacado com preços imbatíveis. Confira. Feijão broto legal preto 1 quilo, R$5,98. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou zero açúcar 2 litros, R$9,98. Azeitonas verdes Vale Fértil com caroço 500 gramas, R$11,79. Detergente IP 5 litros, R$19,98. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 24 de março. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Fastback Audace híbrido 0 km a partir de 124.990 com seu usado na troca mais taxa 0%. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 37722000. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. O Vôlei Renata tenta chegar mais uma vez na decisão da Superliga. Nas duas últimas temporadas, a equipe de Campinas participou da final, mas ficou com o vice. Na temporada 2025-2026, a equipe de Campinas briga pelas primeiras colocações. E aqui na CBN, você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Renata. CBN Campinas e Vôlei Renata, juntos na Superliga 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Arena CBN. Quatro horas e 22 minutos, o Arena tá de volta lá, o pessoal tá participando, o pessoal tá mandando mensagem. Olha, eu não queria dar a minha opinião aqui. Não, você não vai dar porque você acabou com a enquete. Não Você acabei, não. destruiu a enquete. É que eu fiz Você uma humilhou a pergunta minha enquete. melhor. É que o senhor não dormiu bem, o senhor acordou de madrugada, A minha enquete tocou foi o alarme. A minha Vini enquete, Júnior vai ela colocar ela Neymar beira a ser no bolso. A idiotice. Só Olha que o pessoal só, tá participando. O Vini Júnior vai colocar o Neymar no bolso em mais 2 Zé, anos. para, Estou falando. Estou falando pra você, cara. Ele vai colocar o Neymar. Sabe por quê? Porque o Neymar, ele se afundou, cara. Na Neymar base tava, das amizades. É verdade que o Neymar tava jogando um torneiozinho de Kings poker. League. Foi jogar Não, poker. poker. De madrugada aí? Poker, Jogando poker. Mas quem nunca virou a noite jogando com os amigos, jogando? Eu não sei jogar, mas assim, videogame, não, jogando poker conversa não, mas fora. um gamezinho rola. Eu acho que O rola. PlayStation 1, né? Mas assim, ó, a gente Fifinha, né? sabe que o futebol, cara, todo mundo tá olhando o que você faz a todo tempo. Você pode ir pra balada também, mas quantos torcedores foram pegar jogador em saída de balada? Mas foram hoje pegar o jogador nem vai mais pra balada. Não né? vai. Ele faz Lembra tem o Disque Balada agora. É, né? isso, mas agora eles fazem as festinhas. Gabigol privê. tava no cassino, a torcida chegou lá. Lembra disso aí? Torcida nada. Quem Olha, chegou Alexandre foi... Frota. Você viu o Frota contando que o Frota... torcida? O Frota disse que olhou Tava pra ele. na pandemia, Ô, irmão. chegou a polícia. Aí falou assim, mesmo. pô, Gabigol, pô, irmão, aí você me quebra, cara. Ele escondido debaixo da mesa. É, debaixo da mesa.
Então, é porque a gente tava com a pandemia e não era necessário. Cara, o Frota contando a história é sensacional, é engraçado. Eu acho que o Neymar demais. podia se cuidar da imagem, cara, porque ele tá em recuperação. Ficar aparecendo cada vez mais nisso, mais queima o filme. Desgasta, dele, né? Desgasta a imagem do cara. Mas o pessoal tá mandando mensagem de áudio. Se tem áudio, vai pro ar, Bolacha. Boa tarde, bancada. Boa Jefferson tarde. de Hortolândia. Ô, Hortolândia. O Vini hoje é maior que Neymar. Foi o único brasileiro que fez gol em 2 finais de Champions. Vamos, Flamengo. Aí não, Ah, hein? então É está igual vai explicado. Corinthians. Ah, é verdade, entendi. Formado na base da Gávea, né? É nosso. Né? Mais um. Opa, tá no vestiário. Fala, Lupe. Fala, Zé. Nossa, essa enquete aí. Foi o Zé Neves que beira o ridículo o Rizek falar isso. O Vinícius Júnior não deveria nem ser convocado. Que isso? Na seleção ele não rende, não adianta. É bom no Real Madrid, ok. Fica jogando lá. Calma aí, meu. O ataque da seleção, hoje tem muitos jogadores bons. Tem o Rafinha, Luiz Henrique, tem o Endrick. Nem cabe o Vinícius Júnior. Talvez no banco pra entrar no final, mas ele só tem aquela jogada e se dobrar ali na dele já não sai mais. Que fica no Real Madrid, pra seleção não adianta. É um bom jogador. Agora, comparando o Neymar, acho que ele tava zoando pra dar audiência, não é possível. Pode ser. Não limpa a chuteira do Neymar. E falando que hoje também o Neymar não serve pra seleção. O Neymar também não precisa ser convocado, mas historicamente ele é melhor pro Vini. Nós vamos levar quem? O Elvis? Quem que nós vamos levar? Não vai levar o Vini Júnior, o Neymar, vai levar quem? Diego Torres, né? A gente não pode. Não pode. O Arrascaeta. Mais um. O Giai foi comprado. Boa tarde, galera do Arena CBN. Ainda que haja respeito, mas essa enquete parece brincadeira. Foi o Zé Neves que fez. O Neymar e o Vinícius Júnior não cabem na mesma prateleira. Ainda que o Vinícius Júnior jogue muita bola, mas o Neymar é fora da curva. Não tem a mínima possibilidade de fazer uma enquete com esses dois jogadores. É muito interessante. Tá bravo, hein, Jogou Porque a galera tá N pro vezes Neymar, mais isso que é o mais estranho. o objetivo é avaliar os dois no período do auge da carreira de cada um. Neymar é fora da curva. Infelizmente o Neymar jogou num período onde ele tinha que concorrer a melhor do mundo juntamente com Cristiano Ronaldo e Messi. Verdade, hein? E diga-se de passagem, ele foi injustiçado ali por uns 2-3 anos, que era para ter sido o melhor do mundo, mas ainda que eu respeito a enquete, mas isso é brincadeira. O Zé não teve tem coragem como comparar ambos os jogadores. Mas gerou conteúdo, né? Gerou conteúdo. Gerou. Deu engajamento. Deixa eu ver aqui, ó. O Léo Ferreira mandou: boa tarde, Arena. Vamos refletir sobre a bobagem que o Zé Neves disse. Jogando as aspas pro Rizek. Neymar no auge foi tão grande que foi capaz de melhorar o futebol do Messi e Soares e Iniesta. Na seleção conquistou o que gigantes da história não conseguiu. Trouxe pra nós a medalha olímpica, o que pra mim tem muito valor no Santos. Não vou nem comentar. É o Léo Ferreira que disse. Olha aí, Léo. Valeu, Léozinho, ó, tamo junto, Sabe garoto. o que falta pro Neymar? Parar uma guerra, só isso. Parar uma guerra e ele fica igual o Pelé. Caros amigos do CBN Arena, alguém consegue me explicar por que escreveram brasa na camiseta da seleção brasileira? Que é pra queimar na churrasqueira. Só pode. Isso aí também gerou mais polêmica do que essa daqui do... Mas eu acho que a Nike se arrependeu, né? Porque Eu acho que a menina, eu falei isso aí. a maneira, eu acho que, nossa. O cara que ia apresentar a camisa teve algum problema em casa, aí falou, viu, Fia, você participou lá, você não quer falar? Ela, deixa que eu falo. Gente, uma coisa que a gente escuta muito nos estádios futebol, que é vai brasa, né? Aonde que a gente escuta falar vai brasa? Em lugar nenhum do mundo fala vai brasa. Mas foi um marketing negativo pra Nike. Muito. Hoje, moderninho demais. Hoje qualquer um é melhor que Neymar, mas no melhor momento o Vini não chega nem aos pés. Quem que mandou essa daqui? Galera. Geraldo Herrera. Zé, sua enquete, com todo respeito, hein? Boa tarde, amigos do Arena. Luciano aqui da TV. Segundo o japonês, o melhor no auge foi o Neymar. Boa, japonês. Boa, Japa. Japonês que tá treinando pra integração 2026. O japonês, ele torce pra Ponte e pro Guarani, já viu isso? O japonês aqui da TV, ele torce pra Ponte e pro Guarani. Mas é o Bruno? O Brunão. Brunão, abração pra ele. Não dá pra comparar. Neymar muito maior que Vini. Deixa eu ver aqui. Daniel Ribeiro. Neymar, Sônia Abrão, a polêmica boa Estevão será maior que Neymar? Aí o Daniel Ribeiro, ele mas jogou eu também uma acho que bomba. não. Deixa eu falar com quem entende. Ô, Fábio Scheib, o Estevão vai ser maior que o Neymar? Ele foi antes pra Europa, né? Já tá na Europa, já tá habituado com o futebol europeu. A gente sabe que a FIFA só faz menção ao futebol europeu nessas
nessas premiações de melhor do mundo. E o Esteban tem um caminho longo pela frente ainda, 18 anos, né? Tem muita habilidade. Mas eu acho que para passar o Neymar tem que mostrar mais coisa também. O Neymar tá muito bom, né? Dos 10 anos. O Neymar na idade do Esteban fazia mais estrago. Fazia. Cara, gente, vamos falar. Ele tem muito hater e tal, mas o Neymar, depois assim daquela geração de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, foi o Neymar. E hoje eu não vejo ninguém igual. Eu acho que o Neymar tem hater, cara, porque eu acho que ele perdeu muito tempo. Isso, fora de campo, as bobagens, ficar respondendo a adolescente, aquelas bobeiras. Kings League. Essas bobagens dele. Aliás, falando em Kings League, vocês viram o pênalti que o Falcão cobrou de letra na Kings League? Você tá louco? Aliás, eu tenho uma outra enquete daqui a pouquinho do futsal, mas eu vou jogar essa tá? é Boa tarde, pessoal. Neymar melhor, porém faltou auge ele ser mais maduro profissionalmente como é hoje. É o Alex Palma. Alex Palma tá aqui na foto do WhatsApp com uma camisa do Guarani. Aparentemente lá no Brincão de Ouro, hein? Tá chegando a estreia do Guarani, hein? Aliás, fui lá hoje à tarde no Brinco, a apresentação do João Paulo. João Paulo meia, camisa 10, cara, boa contratação do Bugre, hein? O João Paulo é bom jogador, né? Boa contratação, viu, Alex? Bom jogador. Sabe quando eu lembro do João Paulo? Eu gostei. O Guarani decidiu uma Série C contra o Asa, né? Foi uma fase antes daquele jogo histórico contra o ABC. E o João Paulo era o cara do Asa. Era o cara que o Guarani tinha que marcar. Será que ele não fez base? Não fez base? Não fez base. Cara, ele é muito habilidoso, ele é bom jogador. Gosto muito do João Paulo. Boa, Alex, tamo junto. E aí, pessoal do Arena, abraço a todos. Eu gostaria muito de ver o Neymar e o Vini Júnior jogando juntos. Sim. Ia dar um bom ataque, ninguém ia segurar os dois. E vocês, o que vocês acham? Eu confesso, o Chaib tem a cabeça melhor aqui que a gente. O Neymar chegou a jogar com o Vini na seleção em algumas partidas. E qual foi o desempenho? Bom, médio, ruim? No dia que o Neymar se machucou lá no joelho, né, contra o Uruguai, eles jogaram juntos, né? em 2023 com o Diniz ainda, né? O Diniz. Na Copa eles jogaram juntos. Na Copa juntos. também, é verdade. E o Neymar fica mais de criação, né? Eu acho que essa tinha. Finalizando, E quando a gente fala do Neymar, assim, ele se expõe muito, né? Tudo bem que é aquela ânsia de querer ajudar, mas tinha que ter um esquema mais ou menos como foi pro Messi na última Copa. Fica quietinho no último terço do campo, a galera trabalhando, né? Os operários. E o Neymar ali pra gastar energia no último terço do campo. Ele quer ir lá, quer ajudar. O problema é que não treinou isso ainda. Mas quer dar bronca. O problema é que não treinou isso ainda. Não, sim. Mas eu acho que essa seria a melhor versão do Neymar. Não, é que no Santos é complicado porque o time é limitado, né? Mas na seleção brasileira, com o Neymar se preparando para uma Copa do Mundo, já o elenco para a Copa formado, eu acho que o Ancelotti poderia pensar num esquema assim. Claro, sempre falando da condição física do Neymar. Com bons finalizadores, né? E ele ali, na dele, gastando energia no último terço do campo, com drible, com passe, com finalização. Agora, não pra ajudar na saída de bola. Eu não quero o Neymar fazendo linha de 3 no meu time, pô, aí não. Olha só, uma bomba aqui no YouTube. Por que vocês não falam sobre os convocados? Não dá audiência? Dependem de ficar pendurados na criança? É que eles são crítica construtiva. Aliás, vamos montar nossa seleção então aqui, já que o ouvinte quer, naquela do Globo.com que eu tava montando. Vai fazer a votação? Vai, vamos lá. Essa é boa. Boa ideia, aliás. Quem que mandou esse recado? O cara? Mandaram aqui no YouTube, foi o Fernando Montanari. Boa, Fernandão, você pautou Deixa eu mandar um abraço aqui pro Brasil, JRM Brasil, Brasa. Ele falou, enquete errada, José. No auge, Neymar dá de 10-0 no Vini. Olha lá, Zé, mais uma. Você está equivocado, cara. Marco Bedin, quase assustei aqui, hein? Nem mídia ganhou, ok? Ok. A gente vai pro repórter CBN, na volta a gente vem pra armar a seleção pros amistosos, hein? Boa. Qual time o Arena CBN colocaria em campo? Já depois do repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 24 de março de 2026. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo federal propôs aos estados a divisão dos custos para viabilizar um subsídio de R$1,20 por litro de diesel importado. Desse total, 60 centavos seriam arcados pela União e os outros 60 pelos estados. Segundo o ministro, o modelo de subvenção é mais simples e rápido de implementar do que a redução a zero do ICMS.
A medida já foi defendida anteriormente pelo presidente Lula, mas enfrentou resistência dos governadores. A proposta surge em meio à volatilidade dos preços provocada pelo conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Os estados devem apresentar uma posição na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, prevista para sexta-feira. O Tribunal de Justiça Desportiva começa a julgar na noite de hoje 25 jogadores do Atlético Mineiro e do Cruzeiro envolvidos na briga generalizada na decisão do campeonato estadual. A final foi disputada no dia 8 de março. Os atletas podem pegar mais de 20 partidas de gancho como punição. Os dois clubes também foram denunciados por conduta contrária à disciplina e podem pagar multa de até R$30 mil. Autoridades dos Estados Unidos investigam as causas da batida entre um avião e um caminhão de bombeiros na pista do aeroporto LaGuardia, em Nova York. O acidente aconteceu na noite de domingo. O piloto e o copiloto morreram e outras 41 pessoas ficaram feridas. A apuração deve ficar concentrada na atuação da torre de controle. Segundo a imprensa americana, outro avião que se preparava para decolar desistiu por causa de um forte cheiro na cabine. Os pilotos entraram em contato com a torre de controle para solicitar um portão de estacionamento e os bombeiros foram acionados para ajudar. De acordo com o jornal The New York Times, as autoridades acreditam que essa ocorrência tenha distraído o controlador de voo. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. 4h35. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas aqui da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo de 2 pontos que tem atendimento de ocorrência. O primeiro deles na Campinas Mogi, chegada para a rodovia Dom Pedro aqui em Campinas, aconteceu um acidente com um motociclista no quilômetro 114, na região do Alphaville, tem pelo menos 1 quilômetro de lentidão. Então atenção para quem vai acessar Dom Pedro, caminho também para seguir em direção do Taquaral. No sentido contrário da Campinas Mogi, em direção de Jaguariúna e Mogi, aí por enquanto sem problemas em toda extensão. Outra rodovia da região que tem atendimento de ocorrência também, né, na Francisco von Zuben, mais cedo teve um acidente com um carro na altura do quilômetro 89, proximidades da Santa Casa de Valinhos. Ainda tem atendimento dessa ocorrência, lentidão nos 2 sentidos, principalmente para quem vai em direção do Anel Viário Magalhães Teixeira, seguir também em direção da Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza. Ali pela região, quem conseguir, dá para utilizar também a Rua Campos Sales e depois a Augusto Figueiredo e acessar Campinas através da região da Vila Formosa. Falando ainda do Anel Viário Magalhães Teixeira, a movimentação é maior, chegada já para o Trevo de Valinhos, para quem vem da rodovia Dom Pedro. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN trazendo outras informações do trânsito. Tradição com sabor leve é tilápia Copacol. Qualidade, confiança e escolha que coopera com esse momento. A tilápia mais vendida é do Brasil. Copacol, coopera sempre. De Pratos, a mais completa loja em equipamentos e utensílios para restaurantes. Aqui você encontra talheres, pratos, caçarolas, baixelas inox, tudo para lanchonetes, bares, hotéis, hospitais e cozinhas industriais. Você que vai inovar, reformar ou montar seu estabelecimento, vem para De Pratos. Cozinha completa, comercial ou residencial. Na De Pratos você encontra tudo o que precisa. De Pratos, São Paulo, Campinas e Atibaia. Acesse depratos.com.br ou visite nossa loja em Campinas, Avenida Orozimbo Maia, 1165. Arena CBN. 4h38. Bolachinha, faz o seguinte, o ouvinte mandou áudio, então se tem áudio tem que ir pro ar, Bolacha. Boa tarde, pessoal do Arena. Você tá bom? Mancha Moraes aqui de Campinas. Galera, vamos lá. Vamos lá. Neymar é gênio. Tá. É nível prateleira Messi e Cristiano Ronaldo. Beleza. É assim. Mas de currículo, o Vini Júnior, né?
Então, pra vaga de emprego, o currículo Neymar, gênio da bola. Esquece, último talento brasileiro. Boa. Mais um. Ô, Lu, Oi. tudo bem? Gostando das opiniões, cara. O pessoal faz aí uma coisa com o Vinícius Júnior, a mesma coisa que fazia com o Renato Gaúcho. Joga muito no time, mas não joga na seleção. É que é verdade. Renato Pemucho? Jogava muito na seleção. O Renato Pemucho, que é o Morungaba, ele era reserva 82, mas na seleção não foi tão bem mesmo. E no Guarani era muito bom. Assombro. Nossa, no Guarani ele foi um assombro, São Paulo. Guarani, então o Gramalho está coberto de razão. Ele que não gostava desse apelido, né? Era isso? Mas ele leva na boa. Quem deu o apelido dele foi o amigo do Lupe, Juninho Fonseca. Mas essa era sacanagem dia a dia de treino. Mas o Renato é o Lorde, né, velho? Sim. Pelo amor de Deus, sensacional. Mais um. Olá, turma do Arena, André de Campinas. O Neymar jogou mais do que o Vini, olhando por todo o histórico. Mas eu não concordo com o André Rizek, meu xará, que o Vini já é maior que o Neymar. Não é maior. O Carlão comentou agora há pouco que título não dá para representar dessa forma, e não dá mesmo. Né? Ele sabe muito bem. Mas com a bola que joga Vini Júnior, pelo menos no que eu entendo de futebol, ele tende a ser muito maior do que o Neymar. Tende a estar numa referência, um patamar aí bem superior, em muitos mais títulos ainda, e com possibilidade, inclusive, de trazer uma Copa do Mundo, enfim, muito mais amplo. Então, Neymar maior no histórico, Vini joga demais e acho que vai ser maior que Neymar. Boa. Tá aí, Carlão. Esse é o Carlão de Freitas, hein? Mais um. E aí, pessoal da Arena, boa tarde, tudo bom? Aqui é o Nilson, bugrino, roxo. Ô, Nilson. Ó, é assim, Neymar é muito melhor que Vinícius Júnior. Não importa os títulos. Vinícius Júnior, meus amigos, se fosse em certas seleções que o Brasil já teve aí, 82, 86, a própria de 2002, Vinícius Júnior não era nem no banco, eu acho, viu? Nem banco, ele não era nem convocado nem pra banco. Agora Neymar não. E todas essas seleções aí, caberia ele jogando. Olha, considerando que foi Anderson Polga, já foi. Não, então, porque já foi, Grafite já foi. Acho que você não pode analisar assim, que esse foi melhor por causa de... Claro que o título ele é importante, ele é relevante, mas, por exemplo, o Falcão, que é uma lenda do futebol brasileiro, o Zico nem se fala, ele não tem título, o Paulo Sérgio tem, né? Então, o Viola tem. O Ricardo Marques tá bravo porque a gente tá falando de novo sobre Neymar. Ô, Ricardo, não desliga não, porque agora a gente vai fazer um negócio muito legal. Antes, saiu aqui rapidinho, lembra aquela briga generalizada entre jogadores do Cruzeiro e do Atlético? Na decisão do Campeonato Mineiro? Quebra-pau. Um monte de jogadores várzea, né? O Cássio, rapaz. Nossa, virou ele levou confusão. Aí arrumou a cara dele. Quanto? São 13 jogadores foram denunciados do Cruzeiro e 12 do Atlético. 25. O massagista também foi. Que foi uma galera. E teve julgamento hoje, né? E os clubes fizeram um acordo, hein? Olha só, fizeram um acordo com a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva lá de Minas. E como é que ficou, então? Precisa ser homologado esse acordo, tá? Música de paz agora. Essa música foi muito boa. Todos os jogadores expulsos pegaram 4 jogos de suspensão. 4 joguinhos. Soco na cara, voadora, soco no rim, cabeça na trave, 4 joguinhos, coisa simples. E cada clube, ou seja, o Cruzeiro e o Atlético, R$400 mil de multa para cada clube por conta da briga generalizada. Lembrando que esse acordo precisa ser homologado e só vale para competições organizadas pela Federação Mineira de Futebol, ou seja, só ano que vem. Só no ano que vem, a não ser que algum dos atletas seja emprestado para a disputa da Copa Minas Gerais. Isso. Que é uma Copa São Paulo que tem, deve ter outro nome que eu não sei qual que é, se o Diego Alves, que é de Minas, souber e quiser mandar a mensagem, mas é aquela Copa estadual, aí não pode jogar, tem que cumprir a suspensão. Mas é isso, acho que ficou, jogar, né? é o chamado belo acordo. Todo mundo viu que os advogados sentaram assim na mesa dos dois times, falou, ó, a gente não tem tese pra sustentar, não. Tava todo mundo errado. Aí o outro falou assim, rapaz, o nosso também tá todo mundo errado. Vamos fazer um acordão? Bora. Não consegue, né? Aí eles fizeram esse acordo. Saiu bom pra todo mundo, né? Os brigões, só 4 joguinhos de suspensão. Tá bom, né? E aí a porrada comeu solto.
Uma puniçãozinha aí no campeonato estadual. E tem jogador que nem vai jogar o Campeonato Mineiro. Então. Ó, vamos escalar então o Brasil. Aqui, ó. Esse é a enquete aqui do GE. Qual esquema nós vamos utilizar? O 4-4. Quem vai escolher é Fábio Scheibe. Qual esquema tático que você quer, Scheibe? 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 ou 4-5-1? Opa. Não quer nenhum, Scheibe? Não tá 4-3-3 pode ser? Pode, tá aqui, ó. 4-3-3. Goleiros dos convocados, hein? Lembrando que são pros 2 amistosos. Não é pra estreia na Copa, hein? Bento, Ederson ou Hugo Souza? Hugo Souza, eu vou de Hugo Souza, confio nele. Ederson. Eu vou de Ederson também. Você perdeu, Zé. Vai o Ederson, tá bom? Hugo. Aqui a gente vive numa democracia. E o senhor vota em quem? Eu vou votar no Ederson também. Então tá bom. Lateral Então tá direito, nós temos. Podemos colocar o Danilo, que faz essa função no Flamengo, ou o Wesley, que joga na Roma. Danilo. Wesley. Pra esse jogo contra a França, eu vou de Danilo. Mesmo na lateral, dá pra fazer um terceiro zagueiro. Eu vou de Wesley, agora nós empatamos. Como é que faz? Tira para o Zé Neves. Zé Neves desempata. Quem Danilo. votou? Vai Danilo. Peso maior, Danilo. Zé Neves. Isso. Zagueiros, vamos lá. Bremer e Banhas. Léo Pereira e Marquinhos. Precisamos escolher 2. Vamos lá, Carla. Moela, fígado acebolado. Pelo amor de Cristo. Marquinhos e Bremer. Marquinhos e Bremer. Marquinhos e Léo Pereira. Marquinhos e Bremer. Então vai Marquinhos e vai o Bremer. O Carlão perdeu. Lateral esquerdo, nós temos o Douglas Santos e o Kaique Bruno, jogador do Cruzeiro. O Douglas é do Zenit, Douglas Santos joga na Europa, né? Eu vou de Douglas Santos. Ah, não, é da Europa, é verdade. Douglas Santos? Douglas Santos. Acompanha os relatos. Douglas Santos, tá aqui. Meio-campistas, 3 no total. Vamos lá. Nós temos Andrei Santos, Casimiro, Danilo, Fabinho e Gabriel Sara, menino de Cotia, formado na base do Tricolor. Casimiro, é mais... Casemiro. São dois ainda. São três. Eu vou de Casimiro. Casimiro pode ser? Casimiro vai. Casimiro já é unânime, né? Faltam 2. Gabriel Sara, Fabinho, Danilo e Andrei Santos. Eu vou Andrei também. E Danilo pra mim. Acho que eu também não fui. Casimiro, Andrei e Danilo. Tá bom. Vai nesse aí, né, Zé? Eu vou nessa turma, eu não... Agora vamos pro ataque, hein? Nossa, tem uma galera. Pobre, né? Vamos escolher o primeiro. Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, aquele que tá fazendo gol pra caramba no futebol inglês, pelo Brentford. João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan e Vini Júnior. Mas é o que eu quero ou o que o Ancelotti quer? Não, o que você quer. Aqui Então é uma seleção nossa. Eu começaria com o Hendrick, de cara. Hendrick, vai ou não vai o Hendrick? Futebol é momento. Carlão. Tá bem no Lyon, né? E a gente não tem fazedor de gol, né? Então o Hendrick é o fazedor de gol. Scheibe, você fecha no Hendrick? Eu fecho com o Hendrick e com o Rafinha. Rafinha vai também, né? Sim. E Então o Vini, né? vai. Eu acho que é meio unanimidade quase. Rafinha e Vini Júnior? Quem que é outro? Não. Tem uma galera, Matheus Cunha, Luiz Felipe, João O Pedro. Hendrick, velho. Vou no Luiz Felipe. Luiz Henrique. Ou dá pra tirar o nosso meio campo foi com 3 volantes, né? Eu vou no Luiz Felipe é da Ponte, Zé. Vou no Luiz Felipe, Luiz Henrique. Eu vou no Luizão. Então, ele quer. Quem que é o outro? Vini Júnior. Então fechamos? Então vamos lá. Anderson, lembrando que são pros 2 amistosos, hein? Não é a estreia do Brasil na Copa, ô Oreia. Ederson, não, porque tem uns caras falando, nossa, os caras só e ainda querem levar o Neymar. Isso é verdade. Ederson, Danilo, Marquinhos, Bremer e... Quem que é esse aqui mesmo? Douglas Santos, Casimiro, Andrei Santos e Danilo, Vini Júnior, Rafinha e Hendrick. Eu acho que vai perder, sabe? Porque tem muitos Santos aqui, né? Tem muitos Santos. Eu acho que o Matheus, o do Manchester, o Matheus Cunha vai no lugar do ele Danilo. vai no lugar de um volante aí. Ó, o Carlão Queiroz mandou aqui, ó. Ederson, Carlão Wesley, Queiroz. Marquinhos, Bremer, Kaique. Eu também tinha colocado o Kaique, viu? Casimiro, Danilo, Andrei, Rafinha, Hendrick e Vini Júnior. Acho que só a lateral esquerda aqui não bateu. Tá ruim não, hein? Não, é o que tem também, né, Zé? Não tem muito, né, cara? Não tem muitas opções. Faltou esse. A discussão nossa hoje nos botequins, nas resenhas, é o Neymar só. O resto... com o Ney aí, você tira quem? Eu já li esse, Samir. O Neymar,
nessa seleção, eu colocaria ele como um 10. O Neymar não tem lugar na seleção hoje. Por Não, isso nessa seleção não. Não, nessa ele não tem espaço, ele tem que ficar no banco. Aí ele entraria no segundo tempo. Mas o Ricardo Marques não quer que a gente fale mais do Neymar, tá bom? Aliás, Ricardo, convite para amanhã. Você ouviu o programa porque nós vamos fazer a enquete se o Neymar merece ou não a 10 do Brasil. Amanhã vai ser o Arena CBN aí. Direto de Montemor, né? Que é uma cidade que acolhe o Neymar. Isso, José Neves tem a chave da cidade. E esse time do Brasil vai encarar a França de Deschamps. Você quer a França de Deschamps? Bora, pra toca ver o barco. a diferença. Aliás, amanhã é Montemor, o Fábio Scheib, News Truck. Konaté, Upamecano e Hernandes. Chouameni, Rabiot, Cherki. Olise, Mbappé e Dembélé. Olha a boquinha dele. Dembélé, Mbappé. Timaço, Dembélé, repete, por favor. Pode repetir? Magnan, Gusto, Konaté, Upamecano e Hernandes. Chouameni, Rabiot, Cherki. Olise, Mbappé e Dembélé. Técnico Deschamps. Deschamps. É o time francês. É um francês mais ali escondido, né? Que Quando você esteve em Paris, Fábio Scheib? 1995, faz muito tempo já. Precisa atualizar a foto, hein, Fábio Scheib? Fabião. Era filme, hein? Não tinha nem Instagram. Era 24 poses PSG colorido, né? O time grande lá era o Olympique, né? Se queimou também, ninguém ia ver. Mas eu fui no estádio do PSG, velho. Olha que bom, hein? Aliás, o Zé Neves falou que nem é possível comparar que o PSG é maior que o Palmeiras, né? Mas muito. O PSG é muito maior que o Palmeiras. Que isso, tá doido? E o Manchester City também. Também. Pode juntar os dois, não dá o Palmeiras. Com o Neymar, o Vini pode ser campeão do mundo. Sem o Neymar, ele não vai ser protagonista. Ataque do Brasil, Estevão, Rafinha, Neymar e Vini Júnior. Quem mandou a mensagem aqui foi o Alexandre. Valeu, Alexandre. Valeu, Ale. O Neymar é tipo aquele aluno que todo mundo jurava que ia ser gênio, mas faltou bem no dia da prova. Mais importante, talento ele tinha de sobra, só não entregou o final que prometeram. Bela analogia, hein? Do André Rolim. Conhece o André Rolim? André Rolim. Esse aqui que mandou mensagem. Rolim. O erro do Neymar. Presidente da TAM, cara. O erro do Neymar foi não ter feito igual o Hamilton, de tirar o pai como gestor da carreira. Hamilton ganhou tudo depois disso. Quem mandou mensagem foi o Leandro Ribeiro. Procede? Procede. Eu ouvi uma matéria. É igual o Gerson também, né? Igual o Gerson também, tá na mesma. Com o Marcão lá, o pai dele. Boa tarde, mal acabados. Tamo junto, Xeronal. Zé. O boleirão, né? Zé, tá sobre o efeito da noitada. Que saia com o Eliel, hein? E companhia do Vini Júnior só foi melhor do mundo por pura pressão da mídia. Pronto, falei. Neymar foi monstro, Cristiano Salvione de Sumaré. Eu acho que nunca aconteceu isso da gente levantar uma enquete envolvendo o Neymar, quase Defender que a gente. E o Neymar venceu. Mas a enquete do Zé foi muito mal feita. Você que trouxe a enquete. Foi nada, foi você. E a Ponte Preta ainda a rejeição. É que a rejeição a Vini Júnior é grande também, viu, Carlão? É grande. Né? O final do telefone aqui, ó. Também. O 9287, torcedor da Ponte. A Ponte Preta ainda sem site decente para comprar a camisa nova, sem informação nenhuma. Isso porque disseram que contrataram um executivo de marketing. Ponte Preta ainda continua profissional em ser amadora. Olha só, hein? Crítica forte, hein? Tá problema no campo, no gramado, na lojinha. No site, né? Nossa, parece que... Quantos anos você tinha no tempo da Hulk lá, Zé? 94, 14 anos. Vixe, vai começar o pó de ponte, ó, Fábio Chay. Era bonito, né? Mas não mudou nada, né? Mudou nada. Lamentações. O Gramário mandou uma bomba aqui, ó. Bem que você o Gramário, ele quer ver a situação quente. Quem jogou mais? Eu não vi, então eu não posso falar. Denner, Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? O Denner eu não vi. Ele era estilo Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Opa! Mas o Neymar é maior, né? O Denner, ele tava começando. Ele tinha chegado no Vasco, né? Ele tava Você acha o Neymar maior que o Ronaldinho Gaúcho, Zé? Nossa, Neymar cara. maior que o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que o Neymar faz mais gol. Não. Ronaldinho Gaúcho maior que Neymar. Eu também acho. Ronaldinho Gaúcho maior que Neymar. Bola de ouro, Copa do Mundo. Também que problemão, né? Nossa, quem você prefere? E tem um detalhe, né? E as fotos, né? 5 aqui. E vou falar uma coisa, Neymar. O Ronaldinho, ele deve ter passado uma semana sem dormir jogando poker e ninguém ficou sabendo. 4h53. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade.
Atenção Campinas e região, não perca na BYD Darugi as últimas unidades com bônus de até 40 mil reais. Tem BYD Som Pro e BYD King GS com bônus de 10 mil ou taxa zero. E chegou o novo BYD Som Plus Turbo 2027 com mais autonomia, potência, tecnologia e recarga rápida. E conheça a nova concessionária BYD Castelo, mais ampla, moderna e com o melhor atendimento que só a BYD Darugi tem. BYD Darugi em 8 endereços. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Com a vitória do Suzano para cima do Goiás, estão definidos os classificados para os playoffs da Superliga Masculina. Cruzeiro, Vôlei Renata, Praia Clube, Minas, Suzano, o Monte Carmelo, Guarulhos e o Goiás. A última rodada da primeira fase acontece sexta-feira, onde as posições serão definidas para os playoffs. O Vôlei Renata já garantiu a segunda colocação e o Cruzeiro já é o líder da primeira fase. Aliás, tem jogo entre Vôlei Renata e Cruzeiro sexta-feira às 9h, com transmissão da CBN Campinas. Rafael Pio e Renata Rondini, direto do Taquaral, vão contar a história de mais um clássico do voleibol brasileiro. Começou a super terça no Iga Atacado com preços imbatíveis. Confira. Feijão broto legal preto 1 quilo, R$5,98. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou zero açúcar 2 litros, R$9,98. Azeitonas verdes Vale Fértil com caroço 500 gramas, R$11,79. Detergente IP 5 litros, R$19,98. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 24 de março. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Atenção Campinas, é aniversário da Rede Móveis Casa Verde, com ofertas especiais e pagamento em até 15 vezes no boleto. Em Campinas, você encontra uma loja no Cambuí e 2 na tradicional Rua dos Móveis. Venha viver essa celebração com a gente. Rede Móveis Casa Verde, o melhor cenário da vida é a sua casa. Arena CBN. Ô, louco. 4h55. Caramba. Choque, tomou um choque aí, hein, Carlão? Um choque aqui. Tá chocante. Ronaldinho melhor que Neymar e Vini Júnior juntos e com certeza joga truque, não pôquer. É verdade. É, essa foi dentro. Lógico que Ronaldinho foi maior, ganhou até campeonato. Cadeia. Pô, ele arrebentou lá o futebol. Né? Boa tarde, até as noitadas, Ronaldinho é melhor que Neymar. É o Everton que mandou mensagem. A galera já começa a falar das coisas que o Neymar, o Ronaldinho, né, se deu bem em situação de noitada, que não pegou rede social, né? Não tinha muito essas coisas. Boa tarde, galera. Cícero do Paineiras aqui. Neymar foi o melhor jogador brasileiro por alguns anos, mas foi o melhor jogador brasileiro que eu já vi. Ele mandou essa mensagem no dia 24 de fevereiro e tá mandando agora. Ele sustenta a tese. Tá aí. No caso aqui seriam 4 atacantes, os 2 de beirada que não são rápidos. A escalação do ouvinte, ele colocou Ederson, Bremer, Marquinhos e o Pereira, né? O Léo Pereira. Henrique. 3 zagueiros. 3 zagueiros. Rafinha, Sara, Casimiro, Danilo e Luiz Henrique, Hendrick e Ryan. Rapaz, mas ninguém marca nesse time, hein? Só o Casimiro. Por favor, o Fábio Scheib, que é antenado, Lupes, o Militão tá machucado? Tá machucado. Nossa, também. Tá machucado. Lesão atrás de lesão, Militão. Ele tava também com risco até de perder a Copa, né, Scheib? Ou não? Me parece que sério, tá grávido lá, com a ex do Léo Pereira, né? O Ancelotti, inclusive, na seleção brasileira de todos os tempos, ele coloca o Militão como zagueiro titular da seleção, né? O Ancelotti gosta muito dele. Então, se ele estiver bem fisicamente, ele vai porque ele dá pra quebrar um galho de lateral e zagueiro, né? O Ronaldinho Gaúcho conquistou tudo o que ele colocou o nome aqui do Neymar, não conquistou, não tem comparação. É Fábio de Vinhedo. Fábio, calma, Fábio, não precisa você ficar nervoso. Calma, garoto. Calma, garotão. Uma segurada aí, Juvena. Deixa eu ver se tem... eu não vou nem ouvir esse áudio, Bolachinha, eu tô mandando aí pra você, que chegaram aqui mais alguns. Vai soltando aí, porque a gente ainda tem um tempinho, 4h57. Boa tarde, time do Arena. Boa tarde. Aqui é o Faustino de Campinas. Tem um monte de viúva do Neymar aí, né? Tem. Esse ex-jogador em atividade. Cara, ele jogou muita bola. Fez muita cagada na vida. Deu no que deu.
Vinícius Júnior. Não ouviu o áudio. Joga bola. Bastante bola. Olha quem cornetou. Tá certo mesmo. Olha quem tá cornetando. Não, mas tinha passado limpo, ninguém tinha falado nada. Foi no dia Jaime, Que golaço, hein, Jaime? Nossa, eu olhei pro Carlão, o Carlão mordeu o beijo, o Zé Neves fechou o olho e aí o Jaime me lança. Ainda bem que eu não ouvi o áudio, né, Lupe? Tinha passado, Jaime. Ei, Jaime. Fala aí, então, que jogo que tem dessa Copa Sul Minas aí, aonde que assiste? Ele deve ser o investidor da Sul Minas, né, da Sudeste. Aí. Tem o Caxias do Operário, Cianorte e Volta Redonda. Além da Copa Sul-Sudeste, tem a Copa do Nordeste também, a Copa Verde, a Copa Verde. Tem um monte de Copa hoje, Copa Norte, muitos jogos. Tem Copa Lomba Copa do também Nordeste, por hoje. exemplo, tem, pro torcedor do Palmeiras ficar ligado, tem Sport Jacuipense. Jacuipense é adversário do Palmeiras na Copa do Brasil. Além disso, tem o clássico lá do Ceará. Ferroviário e Fortaleza. Não ouviu o áudio. Não ouviu, é foda. Defesa, não ouviu. Não, e pior que passou certinho, ninguém. Aí eu falei, nossa, eu só fiz assim, nossa. Aí o Carlão falou, aí o Zé não passa. Quieto. Não ouviu o áudio, hein, Lu? Cara, ia passar despercebido, gente. Tá parecendo seu amigo aqui do lado, ó. Tá parecendo o outro aqui, né? Quando erra assim, fala uma coisa errada. Ah, sim. Você sabe quem que eu tô falando, Fábio Chard. Meu Deus do céu. Claro. Bom, vamos lá então. Quem que você acha que ganha, o Zé Neves, hoje? Caxias ou Operário? Eu vou de Operário, hein? O Operário tá bem mais agudo, né? E você, Carlão, quem ganha? Eu vou ficar no Operário, que o Operário ganha. E você, Chaibe? O Operário tá na Série B, né? O Caxias tá na Série C. Grande Operário. Então é o Operário. Aí, tem Cianorte e Volta Redonda, Chaibe. Quem ganha? Isso que a data FIFA faz, velho. É isso que a data FIFA faz aí, viu? Nos jogos aleatórios. O Cianortão da Volta massa, Redonda. Aliás, Fábio Chaibe hoje vai sentar, pegar a prancheta tática. Vai acompanhar Jacuipense, vai mexer ali as peças e vai tirar uma foto e mandar pro professor Abel Ferreira a respeito do adversário do Palmeiras na Copa do Brasil. Gente, a gente retorna amanhã às 4 da tarde aqui no Arena. Valeu!